estudantes da EJA, tudo bem? Espero que estejam bem. Eu sou o professor Juliano e hoje nós temos uma aula de História. Vamos lá? Hoje nós continuaremos falando sobre comunicação e a influência, da propaganda nas nossas vidas e como que se deu o avanço, daquilo que nós chamamos como propaganda. Para iniciar nossa aula, nós começamos sempre com uma reflexão. Vamos lá? Vejam ali na tela de vocês. Se eu tivesse um único dólar, investiria em propaganda. Henry Ford. O Henry Ford, vocês devem imaginar, foi um importante empresário da indústria automobilística, da indústria de carros, um fabricante de carros automóveis. E vejam ali a colocação dele. Se eu tivesse um único dólar, eu investiria em propaganda. Ou seja, ele acredita que a propaganda pode trazer bons lucros a qualquer negócio. Porque se ele tivesse um único dólar, investiria ainda esse dólar em mais propaganda para ter mais resultados com o seu negócio. Interessante, não é mesmo? Então aí nós já temos uma importante reflexão sobre o tema da aula. A propaganda traz retorno e a propaganda é muito comum na comunicação humana, porque ela vai movimentar, inclusive, o comércio. Perceberam como a propaganda é importante dentro da comunicação? Mas, para continuar falando sobre esse assunto, vamos retomar aos principais meios de comunicação aí de massa que nós conhecemos. Lembram que no último encontro falamos sobre a diferença entre os meios de comunicação de massa e os meios de comunicação individuais. Os meios de comunicação de massa são aqueles que fazem a comunicação de um para muitos. Os meios de comunicação individuais são aqueles em que uma pessoa se comunica com outra. Nós temos ali 3 imagens. Temos uma pessoa assistindo TV, um senhor ouvindo rádio e temos ali uma criança em frente a um computador. São 3 tipos de aparelhos que estão relacionados a importantes meios de comunicação atuais. Nós temos ali 3 frases, pequenos textos. E estes textos têm relação com os meios de comunicação apresentados nas fotografias. Eu vou ler cada um deles. Vão prestando atenção para verificar sobre qual meio de comunicação estamos falando. Tornou-se muito popular em pouco tempo. Permitia ter acesso a propagandas, músicas, notícias, discursos, jogos de futebol e ainda hoje faz parte do cotidiano das pessoas. Que meio de comunicação é este? Lembram? Vamos para o próximo. Inicialmente transmitia imagens em preto e branco. Hoje usa tecnologias modernas e a transmissão é a cores. Essa acho que ficou fácil, hein? Que meio de comunicação se utilizava de um aparelho que transmitia imagens em preto e branco? Vamos para o próximo? Aproximou as pessoas do mundo todo, ampliando as possibilidades de comunicação com o uso de imagens, texto e voz. E aproximou as pessoas de todo mundo. Será que ficou fácil de responder? Vamos agora vendo cada um desses meios de comunicação aqui. Então vamos pensar sobre o primeiro. Tornou-se muito popular em pouco tempo. Então ele em pouco tempo se tornou popular para todas as pessoas. Nele, a gente tem acesso a propagandas, músicas e notícias. Interessante. Discursos, jogos de futebol e ainda hoje
faz parte do cotidiano das pessoas. Então, é um meio de comunicação que talvez seja até antigo, mas que faz parte da vida cotidiana das pessoas hoje. Vamos voltar às imagens ali? Qual será que é o meio de comunicação do qual acabamos de refletir? E aí, será que é a TV, o rádio ou a internet representada ali pela imagem do menino no computador? E agora? Se vocês acreditam que seja o rádio, vocês acertaram. No rádio, as pessoas tinham acesso a propagandas, discursos, jogos de futebol, se tornou popular muito rapidamente, ainda hoje é popular. Vamos para o próximo. Inicialmente transmitia imagens em preto e branco. Hoje usa tecnologias modernas e a transmissão é a cores. Essa é fácil, não é mesmo? Que meio de comunicação era transmitido num aparelho com cores em preto e branco? Qual será? Vejam ali, nós temos ainda a TV e um menino na internet. É a TV, não é mesmo? Então ali já temos a próxima resposta, número 1. E agora nós temos o terceiro meio de comunicação. Aproximou as pessoas do mundo todo, ampliando as possibilidades de comunicação com o uso de imagens, texto e voz. Que meio de comunicação aproximou as pessoas de todo mundo, expandiu-se, e não se limitando a barreiras, né, tendo um alcance inimaginável há algum tempo atrás. Seria a única imagem que sobrou? Internet. Então ali nós temos a próxima resposta. Legal, não é mesmo? Então aqui nós estamos retomando os conteúdos das aulas anteriores, verificando quais eram esses meios de comunicação de massa tão importantes nas nossas vidas. Falando da propaganda, que é comum em todos os meios de comunicação mencionados anteriormente, nós vamos fazer aí uma verificação de como foi o avanço da propaganda nesses últimos anos. Olha ali. Voltando o olhar para algum tempo atrás, em 1800 as propagandas eram feitas oralmente, principalmente pelos mascates e escravos de ganho, ou em cartazes. Olhem que interessante, a propaganda não é algo novo. Então, mesmo antes desses meios de comunicação serem tão comuns, ela já fazia parte da vida cotidiana das pessoas. Então, a propaganda era feita por meio de anúncios, né? Que ocorriam ali no meio das praças, das ruas. Vejam ali quem que fazia essa propaganda, os mascates. Vocês sabem quem eram esses mascates? Eram os vendedores, as pessoas que iam de vila para vila, de cidade para cidade, vendendo determinados produtos. E eles precisavam anunciar esses produtos, não é mesmo? Chegar até as pessoas que possivelmente poderiam comprar estes produtos. Nós temos lá também os escravos de ganho. Os escravos de ganho eram as pessoas que anteriormente haviam sido escravizadas e, de algum modo, elas continuavam sendo escravizadas, mas não para serviços domésticos. Por isso a expressão escravos de ganho. Elas tinham uma diferenciação nesse modo de trabalho, porque tudo que elas produziam era destinado ao proprietário, quem era proprietário dessa outra pessoa que era escravizada. Como que a propaganda avançou aí no decorrer da história? Em 1806 e 1808 foram fundados os primeiros jornais brasileiros e com eles os classificados. Os anúncios impressos dificilmente eram decorados e limitavam-se em sua maioria à venda de escravos e patrimônio. Vejam, como falamos anteriormente, a propaganda surgiu das necessidades. Nem sempre essas necessidades eram semelhantes às que temos hoje. Mas as pessoas viam essas necessidades de maneira diferente. Vejam, hoje costumamos adquirir coisas por meio daquilo que foi informado nas propagandas. Antigamente, as pessoas compravam, inclusive, pessoas.
porque vivíamos uma época de escravidão. Por isso ali a informação. Não se limitavam, em sua maioria, à venda de escravos e patrimônio, porque os escravos, na época, eram considerados propriedade de algumas pessoas. Continuando, vejam ali, temos um anúncio publicitário de um jornal da época. Ali nós temos um anúncio e ali um título que chama atenção: Bonitos escravos à venda. Vende-se a preço razoáveis bonitos moleques para pajem. Um copeiro, um cozinheiro, um sapateiro, um arreador de tropa, 2 bonitas mucambas prendadas e mais alguns escravos, moços sadios e reforçados. Na rua da Tabatigueira, chácara de Antônio Rodrigues Duarte Ribas. Interessante, não é mesmo? Vejam, um anúncio de venda de pessoas. Então, é um registro que marca uma época, documenta como eram as situações, né, naquele momento. Então, se as pessoas eram vistas como um produto, elas precisavam ser vendidas. Então, é uma marca de um registro histórico. Então, com o avançar aí da história, outras coisas foram acontecendo. As propagandas foram se modernizando e utilizando de outros recursos. Vejam ali, os anúncios começam a ser transmitidos nas rádios e se tornam mais interessantes, com os jingles. Tá, daí vocês vão perguntar, professor, o que eram esses jingles? Os jingles eram gêneros musicais relacionados às propagandas veiculadas em rádio, TV, no caso ali, no rádio. Vejam lá, jingle é um termo em inglês cujo significado refere-se à música composta para promover uma marca ou um produto em publicidade de rádio ou televisão. Então é uma pequena música que vai promover um determinado produto. Por isso, o rádio usou muito dos jingles para vender determinados produtos. Na tela de vocês, o jingle que se tornou popular então na rádio. Ali nós temos uma fotografia, né, de uma rádio brasileira, a Rádio Mairink Veiga, no Rio de Janeiro, lá em 1930. Claro que a publicidade no rádio durou por um bom tempo. E nesse caso, nós temos ali exemplos dos mais variados de jingles. Claro que esse jingle é mais, dentro da história do rádio, é mais recente. Vamos verificar. Eu só trouxe ele para exemplificar. Não é um jingle lá de 1830. Olhem lá. Para toda pessoa, shampoo moles capilos. É uma boa. Então, o jingle é quase que uma frase, algo que é mencionado, né, de maneira rápida no rádio e que vai lembrar a marca e uma qualidade, a marca do produto e uma qualidade relacionada a ela. Vamos assistir um vídeo que vai falar um pouco de como era aquele momento histórico na efervescência dos acontecimentos relacionados à rádio no Brasil. Vamos assistir parte de um documentário que vai falar da Rádio Nacional aqui no Rio de Janeiro. Vamos lá? A Praça Mauá sempre foi o cenário de mudanças importantes no Rio de Janeiro. Se nos anos 30 você tinha o bonde, agora você tem o VLT. E se você gosta da arquitetura arrojada do Museu do Amanhã, pode bem imaginar o impacto que não foi a construção do mais alto arranha-céu da América do Sul, o edifício à noite, com 22 andares. Lá em cima se instalou a Rádio Nacional, que foi o maior fenômeno de comunicação de massa que o Brasil já conheceu. Durante mais de 20 anos, os brasileiros foram guiados por essa antena. Aqui, eles souberam das notícias do Brasil e do mundo, ouviram as mais lindas canções, riram com os programas de humor e se emocionaram com as novelas. A Rádio Nacional chegava no Brasil inteiro. No Caminhos da Reportagem de hoje, você vai ver os 80 anos da PRE 8,
a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Quando canta o Brasil, as mais belas páginas da música popular brasileira. Receber Emilinha Borba, favorita da Marinha. Nós somos as cantoras do rádio, nossas canções cruzando espaço azul. Quando as competições políticas ameaçam degenerar em guerra civil. A felicidade bate à sua porta. Amigo ouvinte, aqui fala o repórter S, o testemunho ocular da história. Quem sabe o mal que se esconde nos corações humanos, o Sombra sabe. A Nacional é obra, assim, de uma grande equipe, mas se tivesse que falar um nome, Gilberto de Andrade, né? Porque a Nacional, a ideia de lançar, de existir uma rádio nacional é de 1933, né? Porque a Nacional veio do grupo do jornal A Noite, né? Que construiu o primeiro arranha-céu do Rio de Janeiro, da América Latina, aquele prédio ali da Praça Mauá, era para ser reverenciado como é o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor, né? Mas o grupo A Noite tinha feito um grande investimento no prédio, que inaugurou em 1929. Em 1930, o grupo apostou do lado errado da eleição. E, com isso, o grupo não conseguiu sobreviver e a Rádio Nacional acabou caindo num grupo americano, que, na realidade, tinha concessão de minério, de gás, de luz, de ferrovia e, por acaso, né, tinha uma concessão de rádio. Mas os transmissores eram muito fracos, né? Então, a Rádio Nacional não tinha uma grande penetração. Em 1940, né, quando a rádio foi incorporada ao patrimônio da União, né, através de um decreto do Getúlio, ele trouxe um diretor-geral, que foi o Gilberto Andrade, que era um cara que tinha 20, 30 peças, né? Ele era jornalista, ele era teatrólogo, ele era o cara, né? Escrevia, ele era artista, enfim, e sabia administrar. E ele já sabia os defeitos da Rádio Nacional. Então ele já chegou fazendo. Interessante, não é mesmo? Como se davam as situações naquele momento em que a propaganda era veiculada em jornais, rádio e de uma maneira um pouco diferente da que conhecemos hoje. Vamos continuar? Olhem lá. Em 1891 foi criada a Empresa de Publicidade e Comércio. Era uma espécie de agência publicitária. Os anúncios ficaram maiores e começaram a fazer promessas sobre os resultados do produto. Perceba o homem olhando para a panela no anúncio do Sapólio. Então, a gente vai analisar uma propaganda que era veiculada em jornais naquela época. Olhem ali a imagem da pessoa, né, usando a panela como um espelho. E isso para promover um determinado produto. Sapólio, estabelecido em 1870, é quase universalmente usado para lavar louça e para limpar os utensílios da cozinha e artigos de folha, ferro, cobre, bronze, facas e garfos, obras de madeira, oleados, banheiros, mármore, etc. Então, ali nós temos uma propaganda daquela época. Vejam que o modo como o texto era apresentado é muito diferente de como nós vemos a propaganda hoje. Existe uma certa quantidade de informações que hoje não são tão utilizadas. É um detalhamento, né, do produto da sua utilização. Então, esse anúncio foi um anúncio impresso, não é mesmo? E está fazendo a propaganda de um produto de limpeza. Vamos continuar. Em 1950, após a Segunda Guerra Mundial, com a ampliação econômica dos Estados Unidos da América no cenário internacional, eles também ampliaram sua influência pelo cinema e televisão. Nossas propagandas refletiam essa mudança, com imagens que lembravam o modo de vida americano e seus produtos enchiam nossas prateleiras. Então,
Ali, a partir da década de 50, nós temos um momento de transformação. A propaganda evolui, já que existe um jeito de se promover esse tipo de publicidade. Aqui nós temos exemplos de como que acontecia, exemplos da propaganda ali da década de 50, mostrando um estilo de vida. Os Estados Unidos, um país muito próspero, mostrava ali como que se ocorriam as propagandas. E alguns países, como o Brasil, seguiam aquele estilo cultural. Vejam ali que nós temos 2 anúncios e ambos mostram um estilo de vida muito próximo ao estilo americano de viver. Então, as donas de casa e os produtos que eram necessários ali, né, para o conforto doméstico, e os homens utilizando ternos, não é mesmo? Muito próximos àqueles utilizados nos Estados Unidos. E, inclusive, no cartaz da propaganda, vocês podem perceber ao fundo uma imagem que lembra os prédios de Nova York, não é mesmo? Então, nós percebemos que a propaganda brasileira está relacionada a um estilo de vida importado de outro país, no caso, os Estados Unidos. Em 1950, o Brasil recebe sua primeira emissora de TV, a rede de televisão Tupi de São Paulo. Com a chegada da TV, inicia-se a discussão sobre estratégias de marketing como propaganda. Promoção e pesquisa de mercado para atingir as metas de vendas dos fabricantes. Foi uma virada para as agências e todo o mercado publicitário brasileiro. Então aqui nós temos uma imagem mostrando muito bem como que eram aquelas propagandas televisivas lá da década de 50. Nós temos ali o comercial, não é mesmo? Temos o produto que está sendo veiculado e mostra novamente a influência desse estilo de vida, onde o conforto se mostra como algo essencial para a vida humana. Vejam ali qual produto está sendo vendido, um aspirador de pó. Esse aspirador de pó vai trazer mais facilidade na vida cotidiana das pessoas. Percebam que o público a qual se destina a propaganda é quem? A dona de casa. Então, nós temos que pensar que naquele momento todas essas tecnologias que surgiam ali para o conforto das pessoas estavam sendo oferecidas por meio da propaganda. E então, vimos ali que um dos públicos a qual eram destinadas essas propagandas era o público feminino, não é mesmo? Então vamos refletir ali sobre como se dá a propaganda brasileira, né, para esse público feminino. A propaganda brasileira e a mulher. Como se dava essa situação? O Pierre Marcondes escreveu lá em 2001, a mulher era representada nas décadas de 40 e 50 com um certo machismo, como uma líder doméstica e figura conservadora. Então percebam que quando a propaganda era, naquela época, ali entre as décadas de 40 e 50, feita para o homem, ela se manifestava tentando vender produtos que fossem individualizados. Produtos que trouxessem conforto para o homem, mas para ele na sua vida cotidiana, não necessariamente para o lar. De maneira contrária, as propagandas destinadas às mulheres vendiam produtos relacionados à casa, ao lar, ao ambiente doméstico, o aspirador de pó, um produto alimentício. E essa é uma diferença marcante. Por isso que o Pierre Marcondes fala do conservadorismo, do machismo que estava relacionado à propaganda no Brasil ali nas décadas de 40, 50. Vejam lá, olhem lá, um anúncio impresso numa revista lá da década de 50. Vejam mulheres, uma vestida de noiva,
feliz, não é mesmo? Cercada de eletrodomésticos. Então, percebam como que as pessoas viam a mulher naquele momento. A mulher só era feliz se ela tivesse coisas que trouxessem conforto como dona de casa. E as realizações pessoais ficariam de lado. Vejam que o exemplo de mulher perfeita é a mulher feliz com o casamento. Então ali nós temos a confirmação do que o Pierre Marcondes acabou de falar, o machismo presente nas propagandas. Aqui também nós temos outros exemplos. Vejam lá, seja mais adorável esta noite, sabonete Lever. Então ali mostra um sabonete que é utilizado pela mulher, que poderia eventualmente ser um item individual, que traga um certo conforto, à pessoa, mas vejam que as frases, os slogans da propaganda demonstram que a mulher é quase como um objeto. Ela não faz aquilo para o seu próprio conforto, ela faz aquilo para o conforto do lar, do casamento, não é mesmo? Nas décadas de 50 e 60, as revistas femininas eram praticamente a única forma de entretenimento para as mulheres de classe média. Elas expressavam pontos de vista masculinos sobre como as mulheres deveriam agir. As publicações femininas brasileiras abordavam o amor entre os casais e as obrigações das mulheres para manter o casamento. Então vejam, as revistas eram uma forma de lazer, uma forma de entretenimento para as mulheres ali entre a década de 50 e 60. Contudo, elas confirmavam que o papel da mulher naquele momento era casar, ter filhos e cuidar do lar. Então as revistas reproduziam esse discurso de que a mulher não poderia ter independência. Nestas revistas, o ideal do matrimônio feliz era baseado na forma como as mulheres deveriam se comportar dentro e fora do espaço doméstico. Como as revistas eram uma importante fonte de informação e referência para as mulheres desses períodos, elas se tornavam verdadeiras conselheiras, sempre com mensagens persuasivas e que tinham como objetivo alienar toda uma geração de mulheres. Então, as revistas, elas serviam como conselheiras. O que quer dizer isso? Elas aconselhavam as mulheres de como elas poderiam melhorar o seu próprio lar. Mas pensem, a mulher, público-alvo dessas revistas, era uma dona de casa. Não era uma mulher trabalhadora que sustentava a si mesma e capaz de buscar outras coisas e que também tivesse outros objetivos, outras curiosidades, outros assuntos nessas revistas. E vamos agora analisar algumas das dicas que estavam presentes nessas revistas naquele momento. Não se deve irritar o homem com ciúmes e dúvidas. Jornal das Moças, 1957. Olhem que interessante. A revista aconselhava a mulher a não irritar o marido, com ciúmes. Então, percebam como eram tendenciosos estes conselhos. Se desconfiar da infidelidade do marido, a esposa deve redobrar seu carinho e provas de afeto. Revista Cláudia, 1962. Percebam que esses conselhos muitas vezes estão voltados a deixar a mulher num papel de coadjuvante ali no casamento, de submissão. Submissão quer dizer, ela não se colocar no mesmo nível que o marido, ela se sentir inferiorizada, ela se colocar de maneira inferior ao marido.
A mulher deve fazer o marido descansar nas horas vagas, nada de incomodá-lo com serviços domésticos. Jornal das Moças, 1959. Então ali um conselho que mostra que os serviços domésticos ficavam a cargo da esposa, da mulher, e nada para o marido. O lugar de mulher é no lar. O trabalho fora de casa masculiniza. Revista Querida, 1955. Percebam, novamente, há o reforço da informação de que a mulher deve estar principalmente voltada para o lar e não para o trabalho. E ainda uma informação agravante, não é mesmo? Dizendo que a mulher que vai ao trabalho, que busca novas formas de vida, se torna masculinizada. E agora eu trouxe uma reflexão, pensando em como que a propaganda se dava para o público feminino em toda essa época e que resistiu durante um período muito grande aí da história da propaganda brasileira. Eu trouxe um conto que vai fazer a gente refletir sobre a mulher moderna, como que a mulher moderna se coloca na sociedade hoje. Então o título do conto, é O Conto de Fadas da Mulher Moderna. Era uma vez, numa terra muito distante, uma princesa linda, independente e cheia de autoestima. Enquanto contemplava a natureza e pensava em quão maravilhoso era o lago de seu castelo, ela se deparou com uma rã. Então, a rã pulou para o seu colo e disse: "Linda princesa, eu já fui um príncipe muito bonito. Uma bruxa má lançou-me um encanto e transformei-me nesta rã asquerosa. Um beijo teu, no entanto, há de me transformar de novo num belo príncipe, e poderemos casar e constituir um lar feliz no teu lindo castelo. Minha mãe poderia vir morar conosco e tu poderias preparar o meu jantar, lavar as minhas roupas, criar os nossos filhos e seríamos felizes para sempre." Naquela noite, enquanto saboreava pernas de rã sauté, acompanhadas de um cremoso molho acebolado e de um finíssimo vinho branco, a princesa sorria, pensando consigo mesma: "Eu, hein? Nem morta." Luiz Fernando Veríssimo. Este texto nos traz uma reflexão, não é mesmo? De como a mulher moderna, a mulher da atualidade, se coloca em relação a questões como o casamento e a independência. Então, ela não é obrigada a se tornar dependente de um casamento ou dependente da figura masculina. Ela pode viver sozinha na sua casa. No caso, a princesa ali do conto vive sozinha em seu castelo. Ela não precisa do príncipe. E vejam que no texto a narrativa nos mostra que além do casamento, o príncipe já trazia consigo outras questões de dependência familiar, de relações das quais as pessoas não são obrigadas a ter, como, por exemplo, a obrigatoriedade da mulher em ter filhos além do casamento. Então, o texto mostra como esse paralelo entre as princesas, os sonhos de que muitas mulheres têm de casar, ter filhos, e a mulher moderna muitas vezes não se tornam comuns, ou seja, as mulheres podem sim querer outra coisa que não o casamento. Interessante, não é mesmo? Eu quero que vocês agora peguem o caderno de vocês, peguem a caneta e vamos resolver uma questão. Na sua opinião, era correta a maneira como as mulheres eram tratadas nas revistas? Vejam, analisamos o conteúdo de várias revistas ali da década de 50.
E agora existe uma questão ali para vocês. Vocês acham que era correta a maneira como as mulheres eram tratadas? Vocês podem opinar com argumentos pessoais, com que vocês acreditam que seja correto em relação à postura, a esse assunto. Será que as revistas poderiam aconselhar daquela forma? Ou será que era um reflexo da época, de como as mulheres, do que as mulheres esperavam naquele momento? Será que o que as revistas faziam era correto ou errado? Vocês têm que sempre lembrar que as propagandas, as revistas, elas mostram como é a manifestação daquele momento histórico. Percebam que as mulheres eram vistas como pessoas que eram criadas para o casamento. Vimos lá anteriormente que em determinada época do Brasil havia a escravização de pessoas. E os jornais traziam anúncios de compra e venda de pessoas escravizadas, e era comum. Então, é importante que vocês pensem no momento histórico em que a situação ocorria, que o anúncio, a publicidade ocorria. Eu vou dar um tempinho para que vocês reflitam sobre isso, copiem o enunciado e registrem a sua resposta. Vamos lá? E aí, conseguiram responder? Lembrem, toda a resposta de vocês deve ser de acordo com aquilo que refletimos. No decorrer da história, as relações humanas modificaram. Então, o modo como as mulheres eram tratadas lá na década de 50 por meio das revistas é diferente de como as revistas propõem assuntos para as mulheres hoje. Da mesma forma, os jornais publicados lá na época em que a escravidão era algo normal no Brasil, hoje não existe mais. Então, as coisas vão mudando de acordo com o avançar da história. Então, para esta resposta, vocês vão precisar pensar: será que era correta a maneira como as mulheres eram tratadas? Tudo vai depender de o que era comum naquele momento. Claro que essa resposta é pessoal, por isso a necessidade de vocês refletirem sobre esse assunto. Vamos continuar? Com o avançar da história aí, nós temos diferenças ocorrendo no mundo publicitário e nas propagandas. Em 1980, as propagandas brasileiras começaram a participar de festivais internacionais
e serem premiadas. Propagandas inteligentes, bem-humoradas e criativas marcaram este período. Porém, as propagandas também tornaram-se persuasivas e convincentes, que precisavam ser regulamentadas, ou seja, criar leis e normas éticas. Olhem que interessante. Com o avançar da história aí, nós percebemos que as propagandas também foram evoluindo. E desta maneira, algumas delas precisaram ser analisadas para que não fossem além daquilo que a lei permitia, porque elas foram ficando cada vez mais robustas, ou seja, com um conteúdo mais amplo. E desta maneira, precisaria haver uma forma de controle sobre aquilo que estava sendo publicado nas propagandas. Por quê? As propagandas poderiam ser assistidas e veiculadas em diversos veículos. Crianças poderiam ser influenciadas por essas propagandas. Vejam, uma preocupação relacionada às propagandas era as várias preocupações. Qual era o público, não é mesmo? A quem se destina essa propaganda? Qual é a finalidade? O que ela quer do seu público? Cria estereótipos, ou seja, ela não está determinando um público que pode ser considerado uma ofensa. Um estereótipo é deixar com que as pessoas se tornem algo fora do comum, algo ofensivo, determinar uma personalidade ofensiva a um determinado sujeito. O material causa ofensas. Será que essas propagandas podem ofender alguém? Então, esses seriam limites para as propagandas. Inclusive, podemos verificar que alguns produtos que eram promovidos em determinadas propagandas eram direcionadas ao público infantil. Com o avançar do tempo, houve a necessidade de controlar a mídia para crianças, para que elas não fossem manipuladas, não é mesmo? Já que elas não teriam maturidade suficiente para entender o que aquele produto está sendo ofertado, mas que a compra não é uma obrigatoriedade. Então, as propagandas precisaram ser controladas. Eu tenho uma proposta de atividade. Eu gostaria que vocês anotassem no caderno uma pesquisa para os nossos próximos encontros. Escolha um produto, uma marca conhecida, e pesquise como a propaganda dele como era a propaganda dele antigamente e como é hoje. Eu vou dar um tempinho para que vocês copiem este enunciado e já retornamos. E aí? Eu espero que vocês tenham registrado o enunciado dessa proposta de atividade. No próximo encontro, nós iremos falar mais sobre este assunto. Preciso que vocês façam a atividade, resolvam para que nós possamos discutir no próximo encontro. Certo, pessoal? Por hoje, vamos terminando por aqui. Até lá! Tchau!